Oi, gente! Quem acompanha aqui o canal já ouviu muitos áudios maravilhosos do Abraham, em que eles falam que a gente pode ter tudo o que a gente quiser e que a gente tem o poder de transformar a nossa realidade e que a gente precisa se alinhar. E aí você pensa, e o que é se alinhar? E aí eu vou explicar direitinho tudo isso para vocês, porque são muitos e muitos áudios que a conclusão final é que a gente tem que se alinhar, que é disso que depende a nossa manifestação. E talvez fica meio no ar como fazer para isso acontecer. Falta essa parte prática, talvez, em alguns dos áudios. Então, a questão é o seguinte: em primeiro lugar, do que o Abraham está falando quando fala que a gente precisa se alinhar? Eles estão falando da gente se alinhar com a fonte de energia pura, positiva, a fonte da vida, a fonte de amor, a fonte de todos nós, a nossa fonte de energia vital. Eles falam então que a gente precisa se alinhar com isso e a gente precisa se alinhar com o que a gente quer. Na verdade, as duas coisas são a mesma coisa, mas eu vou explicar e vocês vão entender direitinho. Porque quando a gente se alinha com o que a gente quer, você está sintonizando com o que você quer. Então, quando você se sente a pessoa rica que você quer ser, quando você se sente a pessoa bem-sucedida que você quer ser, quando você já se sente como uma pessoa que tem uma empresa de sucesso ou que está andando vitorioso nos corredores de um prédio, sabe? Quando você já é essa pessoa, você está se alinhando com o que você deseja. Então, na verdade, é aquilo que o Neville Goddard fala de já viver no final, né? Então, você já imagina como vai ser a sua vida quando aquilo tiver acontecido e você imagina isso a tal ponto que você já consegue se sentir sendo essa pessoa. Quando você consegue isso, você se alinhou com o que você quer. E aí você consegue se alinhar com o que você quer de várias formas. Pode ser achando um pensamento melhor. Por exemplo, quando você percebe que você teve um pensamento negativo, um pensamento de dúvida de que aquilo seja possível, e aí você começa a conversar com você mesmo. Não, mas eu já vi isso acontecer. Tem gente que consegue. E eu não tinha tentado fazer isso, isso e isso. Por que que eu vou parar se eu sei que eu nem tentei tudo que é possível? Mas antes eu não estava alinhado, antes eu não tinha feito exercícios mentais para me sentir melhor, para conseguir estar recebendo inspiração da fonte. Agora eu já estou diferente. Então, tudo pode mudar a partir de agora. Então, quando você encontra pensamentos desse tipo, que fazem você ficar mais confiante que aquilo que você está buscando realmente pode acontecer, isso é um processo para você se alinhar com aquilo que você está buscando, para te ajudar a acreditar que aquilo é possível, para então facilitar que você já sinta que você é aquilo. Então, vários exercícios de visualização, isso que eu falei de achar um pensamento melhor, ou quando você faz exercícios para quebrar crenças limitantes, ou quando você fica simplesmente devaneando acordado, imaginando essa realidade deliciosa que você quer viver. Tudo isso são formas de você se alinhar com aquilo que você quer. E a outra coisa que o Abraham fala muito é se alinhar com a fonte. E por que eu disse que na verdade é a mesma coisa? Se alinhar com a fonte é se sentir como a fonte se sente. Então, a respeito desse assunto que você deseja, dessas coisas que você quer manifestar, a fonte acredita de verdade, piamente, sem dúvida alguma que aquilo vai acontecer, sabe onde estão todos os recursos, está cuidando desses recursos para você, já está planejando como vai te entregar cada um desses recursos, sabe quais são as suas resistências, quais são as suas dificuldades, quais são as suas crenças limitantes e está planejando contornar cada uma delas, aliás, está contornando cada uma delas sem você nem saber, está cuidando de todos os detalhes. Você tem resistência aqui, a fonte dá uma voltinha por essa brechinha aqui. Aí você tem resistência nessa outra coisa, a fonte vai cuidando. Então vai fazendo as coisas acontecerem, às vezes de um jeito mais lento e mais difícil, porque é o que a sua resistência permite, mas a fonte está te entregando tudo. Então, como a fonte já está
fazendo isso, de não ter dúvida alguma de que aquilo que você pediu vai acontecer. Aliás, a fonte adorou que você criou essa coisa nova, porque quando você desejou isso, você criou uma versão vibracional disso, e a fonte vibra com isso, a fonte adora que a gente tenha ideias novas e que a gente vai propulsionando a evolução de todas as coisas com os nossos pensamentos, com essas nossas novas criações. Então, a fonte, segundo os Abraham, a fonte se torna aquilo que a gente vai criando. Então, a fonte está no nosso vórtex, está na nossa realidade vibracional. Nós somos extensão da fonte, então o nosso ser interior é um pedacinho dessa fonte e o nosso ser interior se torna aquilo que a gente está desejando. Então, no nosso vórtex, o nosso ser interior já está vivendo essa situação de vida em que a gente é a pessoa que a gente está querendo ser. Então, por exemplo, se você deseja ser uma pessoa rica, por que você quer ser rico? Porque você quer ter liberdade de escolhas, você quer viver a vida mais intensamente, você quer poder desfrutar de muitas coisas deliciosas. A fonte, aliás, a parte sua, que é uma extensão da fonte, já está vivendo isso. Então, adorou essa ideia e está já curtindo essa sensação de liberdade, de expansão, de viver mais intensamente. Então, isso é meio complexo de entender, mas é exatamente o que o Abraham descreve. Que então o nosso ser interior já está vivendo no momento presente tudo o que a gente tem imaginado e que a gente precisa, em algum momento, ficar receptivo a essas coisas que a gente tem imaginado, que a gente criou e que a gente colocou no nosso vórtex, para que a gente possa receber os downloads, vamos dizer assim, as inspirações a respeito dessas coisas, para a gente achar os caminhos para a gente chegar nessas manifestações todas. E quando a gente se alinha com a fonte, a gente entra no modo receptivo de receber essa inspiração toda. Então a gente fica mais sensível a captar o caminho, entenderam? Então vem ideias na nossa cabeça, vem uma ideia de um trabalho diferente que você poderia fazer, de qual é a pessoa que você poderia chamar, de como fazer um anúncio de um jeito mais legal, vai vir um monte de ideia na sua cabeça que vai te ajudar nesses projetos que você tem planejado. Agora, por que que se alinhar com a fonte, fora essa questão de que você se alinha com o que você quer, então você já se visualiza sendo essa pessoa, isso é uma forma de você se alinhar, tem uma questão que é o seguinte: a fonte é uma outra palavra para Deus. Então, é a fonte de energia pura positiva, a fonte da vida. Qual é a visão da fonte sobre as coisas e qual é o sentimento da fonte sobre as coisas? É amor puro. Então, a fonte está sempre apreciando, nunca está criticando ninguém, nunca está julgando, nunca está brigando, está apenas amando e incentivando e com um olhar fixo nesse futuro maravilhoso, porque tudo está só melhorando no futuro, porque a partir de tudo que a gente viveu, que a gente não gostou, a gente está criando um futuro melhor, porque a gente passa a desejar um futuro melhor. E ao desejar um futuro melhor, a fonte concorda com isso, a fonte acha isso uma ótima ideia e a fonte faz isso acontecer. A fonte guia para a gente o caminho para isso acontecer. Quem acaba sendo as pessoas, a mão na massa para fazer acontecer, somos nós aqui no plano físico, mas com orientação da fonte. E para você receber essa orientação da fonte, você tem que estar no modo receptivo. E uma das formas de você estar no modo receptivo é você estar se sentindo como a fonte. Então, você estar amando, você estar elogiando, você estar apreciando as coisas, você estar olhando em volta e estar gostando de tudo. Porque quando você está reclamando, quando você está criticando alguém, quando você está com raiva de alguém, quando você está se sentindo injustiçado, quando você está com raiva de si mesmo por não estar conseguindo fazer as coisas que você se propôs a fazer, ou por qualquer outra coisa, por ter se arrependido de alguma coisa que você fez, quando você se critica,
como a fonte não está te criticando, como a fonte entende os seus motivos para ter agido daquele jeito e não tá nem aí para nada disso, porque tá de olho só no que você criou a partir de agora, exatamente por ter vivido isso que você não gostou, você criou o oposto daquilo, você tá pedindo por uma versão muito melhorada daquilo, você tá pedindo por uma versão melhorada sua. Então a fonte tá com um olhar fixo nisso e a fonte não tá nem aí para isso que você tá se recriminando. E ao estar se recriminando, você se desconecta da fonte. O que o Abraham quer dizer quando eles falam isso é que naquele momento você se afastou da visão da fonte sobre as coisas. E a sua emoção mostra que você se afastou. Porque a nossa emoção, ela é representativa de se a gente está pensando algo semelhante à fonte ou se a gente está pensando algo distante do que a fonte pensa sobre aquele mesmo assunto. Então, quando você sente uma emoção positiva, é porque você está com um olhar da fonte sobre as coisas. Então, quando você está amando alguém, você se sente muito bem. E o motivo de você se sentir muito bem é porque a fonte também está amando aquela pessoa. E o motivo de você se sentir muito mal, de não ser agradável, você sentir uma emoção de ódio, por exemplo, é porque a fonte não está odiando ninguém, nem você, nem a outra pessoa. Então, naquele momento, você se desconectou, você se distanciou da fonte. E aí você acha que aquela emoção tão horrorosa, que aquele coração disparado, que aquela sensação horrível que você está tendo é culpa da outra pessoa que fez alguma coisa errada e que gerou esse sentimento em você. Mas na verdade, o motivo de você estar tendo uma emoção tão desagradável é apenas porque você está olhando para aquela situação com um olhar tão diferente do olhar da fonte. Então, a nossa emoção é um guia para dizer para a gente se a gente está conectado com a fonte ou desconectado da fonte. Parcialmente desconectado, a gente nunca desconecta completamente, mas a gente se afasta, né, de quem a gente realmente é. Então, por que de quem a gente realmente é? Porque a gente é a extensão da fonte. Então, a fonte tá sempre amando, apreciando, ou seja, tá só tendo emoções positivas. A fonte olha em volta e acha tudo lindo, acha tudo maravilhoso. A fonte olha para o outro lado. Quando vê alguma coisa ruim acontecendo, quando vê uma maldade acontecendo, a fonte não olha para aquilo, a fonte está olhando para o lado oposto. Então, a gente, ao olhar para algo que a gente não gosta, ao sintonizar com o que a gente não gosta, a gente sente uma emoção negativa. Até porque a gente está sintonizando com algo que a gente não quer. E a gente sabe, pelos ensinamentos dos Abraham, da lei da atração, que toda vez que você foca a atenção em alguma coisa, você está pedindo por aquilo sem querer, você está sintonizando com aquilo, então você está atraindo aquilo. E a fonte não faz isso, a fonte só atrai a versão melhorada que a gente está criando. Então a fonte não olha para o negativo, a fonte olha para o lado oposto daquilo. A fonte olha para a versão que está sendo criada. Então nisso a fonte só sente emoções positivas. Porque o Abraham fala, não tem como você olhar para algo horroroso e sentir uma emoção positiva. Mas a fonte não está olhando para isso. E a gente deveria fazer a mesma coisa. A gente deveria olhar para o que está sendo criado e não para aquilo. E então, toda vez que você está sentindo gratidão, que você está feliz, que você está se sentindo bem, que você está se sentindo satisfeito na sua vida, toda vez que você está tendo essas emoções positivas, você está alinhado com a fonte. E estar alinhado com a fonte significa que você está no modo de permitir que as coisas que você quer aconteçam. Então, significa que você entrou no modo receptivo. E a gente entra e sai do modo receptivo diversas vezes ao dia. Ninguém fica constantemente no modo receptivo. Ninguém consegue ter o olhar da fonte sobre as coisas o tempo todo. De vez em quando eu vejo alguém perguntar nos comentários, mas é possível? Alguém aqui no Brasil consegue isso? Alguém no mundo consegue isso? Não, ninguém, nem os monges tibetanos que praticam meditação, sei lá, 8 horas por dia, 12 horas por dia, há 20 anos, ninguém consegue. Inclusive, a gente aprende muito sobre emoções com os monges budistas, porque justamente na tentativa deles não sentirem certas emoções desagradáveis, que muitas vezes eles chamam de emoções destrutivas, eles perceberam que as emoções negativas pioram, né?
Então, tem esse aprendizado de que tudo bem sentir alguma coisa que você não está feliz de estar sentindo. Então, eles não queriam sentir raiva do outro ser humano, mas está sentindo. Então, é só não atuar aquilo, não precisa fazer algo, né? Não precisa xingar a pessoa, não precisa bater na pessoa, mas você está sentindo, você pode observar a sua emoção, você pode aceitar que ela esteja lá e saber que ela vai passar daqui a pouquinho. Então, no começo, quando eu aprendi isso, lá, muitos anos atrás, eu pensei, nossa, que difícil, né? Você estar sentindo raiva e olhar para a raiva até ela se dissolver. Mas é possível. E hoje eu já percebo uma técnica muito mais fácil, ao meu ponto de vista, que é se distrair, que é exatamente isso que eu estava falando, de focar a atenção em outra coisa. A fonte foca a atenção em outra coisa, para não sentir essa emoção negativa. Aliás, não é para não sentir, é porque naturalmente a fonte só olha para a versão que está sendo criada. E isso faz com que a fonte não sinta emoção negativa. A fonte não tira o olhar do que está sendo criado de bom. Então, da mesma forma, se eu, em vez de bater na tecla da injustiça do mundo, ou que a pessoa não devia ter feito aquilo, se eu souber que se eu me distrair um pouquinho, se eu tirar a atenção daquilo, for ouvir uma música, prestar atenção na batida da música, ficar respirando, até a minha mente aquietar, ou olhar pela janela, ver uma folhinha balançando ao vento, ver a formiguinha passando, já falei dessa formiguinha várias vezes, né? Mas é alguma coisa assim, alguma coisa tão leve que prende a sua atenção e que faz você parar de pensar um pouco. E se você para de pensar aqueles pensamentos que estavam alimentando a sua raiva ou a sua emoção negativa, seja ela qual for, só de você não estar pensando aqueles pensamentos, você para de colocar combustível no fogo daquela emoção. E nisso aquela emoção realmente aquieta. Então, por isso que na meditação, né, em estados meditativos, quando você aquietou a mente, a gente naturalmente sente emoções positivas. A gente sente emoções mais prazerosas, porque na ausência de pensamentos de crítica, de autocrítica, de pensamentos de julgamento sobre a realidade, a gente se sente melhor, porque a fonte não está julgando nada da realidade, e aí você consegue se conectar com a fonte, você consegue se conectar com o seu ser interior, e isso faz com que você se sinta melhor, porque o seu ser interior está se sentindo muito bem nesse exato momento. Então, quais são algumas coisas práticas que você pode fazer para se alinhar com a fonte e com tudo que você deseja? São todos e quaisquer exercícios mentais que te ajudem a aquietar pensamentos negativos e pegar embalo em pensamentos positivos, ou não pensar nada, porque isso já te ajuda a estar em sintonia com a fonte, já te ajuda a estar em sintonia com o que você desejou, porque uma vez que você desejou algo, aquilo já está em movimento para acontecer. Então, desde que você não esteja tendo pensamentos que atrapalhem, aquilo vai acontecer. Então, por isso que se a gente conseguisse só não pensar nada negativo, tudo que a gente quer, uma coisa atrás da outra, iria acontecendo. Mas quando a gente pensa coisas positivas, a gente acelera o processo, a gente coloca mais energia no processo. Então, o ideal é a gente fazer as duas coisas: aprender a quietar pensamentos negativos, aprender a achar pensamentos melhores. Então, você vai subindo na escala emocional e você vai saindo da direção dos pensamentos negativos em direção a pensamentos positivos, que é o embalo que você quer pegar. Então é como se fosse, às vezes, um trem que está andando na direção errada, na direção contrária que você quer. E aí, às vezes, se você quer mudar a posição, a direção desse trem, você não vai poder parar esse trem bruscamente e já mudar a direção. Você vai ter que ir parando aos poucos, aí ele vai parar e aí você consegue mudar a direção. Então, por isso que às vezes você precisa primeiro fazer alguma coisa para quietar a sua mente e depois é que você vai conseguir achar pensamentos melhores e depois até fazer exercícios em que você sobe bastante na escala emocional, que é quando você pratica gratidão, que é quando você faz listas de aspectos positivos. Então você pensa nas qualidades das pessoas, das coisas, em tudo que você gosta. Todos esses exercícios que vocês ouvem tanto aqui no canal, de apreciar, de pensar seria bom ser, de pensar eu gosto quando, de pensar eu sou abençoada ou abençoado quando. Todos esses exercícios te ajudam a se sentir bem. E quando você está se sentindo bem, você está alinhado com a fonte. Então, às vezes você não vai conseguir fazer um exercício desse tipo quando você tá, às vezes não, você não vai conseguir fazer um exercício desse tipo quando você tá lá embaixo na escala emocional, quando você tá sentindo uma emoção muito negativa. Porque se você tá se sentindo super culpado
ou super envergonhado de alguma coisa, ou sentindo desespero, ou morrendo de raiva de alguma situação, e alguém falar para você, faz uma lista de aspectos positivos, pensa no que você gosta, pensa no que você aprecia, pensa nos motivos que você tem para sentir gratidão. Você quer enfiar essa gratidão na cara da pessoa, porque você não está sentindo gratidão naquele momento, você não vê motivo nenhum para sentir gratidão. Aliás, você olha em volta, para você tá tudo errado, né? Então, naquele momento não é a melhor hora de você conseguir pegar esse embalo positivo. Naquele momento é melhor você aquietar a sua mente, é melhor você se distrair um pouco, saber que ao se distrair já vai diminuir o embalo para o lado negativo, então vai diminuir a força para o lado oposto ao que você quer, vai colocar menos combustível, então vai diminuir a intensidade desse fogo que está no fogaréu errado ali, que não é o que você quer. E aí sim você pode ligar o fogo no lugar certo para começar a esquentar a água na direção que você quer. Estou fazendo um paralelo aqui com uma coisa que eu comentei quando eu voltei do workshop do Abraham, que eles falaram que tudo é questão de a gente ficar com o fogo ligado no lugar certo, né? Então, você pega uma emoção, por exemplo, satisfação, e se você ficar um certo tempo nessa emoção de satisfação, a água vai ferver. É como se você ligou o fogo na satisfação, então a energia vai acumulando e chega uma hora que vai entrar em ebulição. E a ebulição é a manifestação, é você conseguir o que você quer. Então, a gente tem que entender que é questão de pegar momentum, né? Que é uma palavra que o Abraham usa para falar pegar embalo, pegar energia, pegar força naqueles pensamentos, naquela ideia, naquela direção. Então, basicamente, se alinhar com a fonte é você fazer tudo o que você puder fazer para aquietar a força dos seus pensamentos quando você estiver pensando algo negativo e quando você estiver sentindo uma emoção negativa. Então, fazer alguma coisa para baixar a poeira, para esfriar a cabeça um pouco, seja lavar o rosto com água fria, seja dar uma volta para espairecer, seja respirar um pouco, seja colocar uma música e ficar prestando atenção na batida, qualquer coisa, olhar pela janela, olhar para as estrelas, qualquer coisa, folhear um livro, tentar não ficar pensando um monte de coisa enquanto você faz isso, porque se você fica pensando em tudo que aconteceu de errado, na sua opinião, você vai alimentar aquela emoção negativa, mas só olhar o livro distraidamente, às vezes colocar um áudio do YouTube para escutar, algum áudio inspirador que te faça bem, e enquanto isso você vai correndo os outros vídeos, e aí você vai vendo títulos dos outros vídeos que também são inspiradores, dependendo de onde você estiver no YouTube, e aí pronto, às vezes só de você fazer isso, você já sai daquela vibe que você tava, e aí você já fica receptivo a pensamentos melhores, e aí você consegue fazer outros exercícios. Às vezes você nem precisa parar para fazer um outro exercício. Aquilo já vai ser suficiente. Você já vai se sentir melhor e você vai tocar o seu dia. Mas às vezes você pode parar para fazer um desses exercícios de pegar embalo positivo. Por exemplo, fazer uma lista de todos os motivos que você tem para agradecer, todos os motivos que você tem para se sentir uma pessoa abençoada. E é legal você já fazer esse tipo de exercício diariamente, preventivamente, né? Então, já acordar fazendo um exercício desse tipo, já ir para o trabalho, já dirigir fazendo um exercício desse tipo, para você não ter que esperar estar precisando de um exercício desse para fazer, porque aí vai ser uma hora que você vai ter dificuldade em fazer, porque às vezes você já vai estar com emoção negativa. E se você faz isso preventivamente, se o seu dia já começa na direção certa, com você agradecendo, com você elogiando, com você colocando a intenção, então coisas mais tranquilas acontecem ao longo do seu dia também, que fica mais fácil de você manter isso. E se acontecer o que o Abraham chama de contrastes, que são coisas desagradáveis, coisas que a gente não quer, são dificuldades que são necessárias porque elas trazem o nosso crescimento, porque elas fazem a gente pedir por mais coisas e colocar mais coisas no nosso vórtex. Então, quando acontecer um contraste desse, se você já pegou um embalo bem positivo, fica muito mais fácil de você lidar, de você sair daquilo rapidinho, de você tirar aquilo da cabeça e focar a atenção na solução, de você saber que vai dar certo, que não tem problema, que aquilo está acontecendo. Então, é um exercício de pegar o hábito de se sentir bem com maior frequência e pegar o hábito, ou eliminar o hábito, ou diminuir o hábito de pensar um monte de coisa negativa e de reclamar. Então, basicamente, é isso que é se alinhar com a fonte, porque quando você faz tudo isso,
você se torna uma pessoa mais amorosa, mais generosa, mais compreensiva, mais em sintonia com a fonte, com como a fonte é. E ao estar em sintonia com a fonte, você está em sintonia com tudo o que você tem pedido, porque a fonte apoia tudo o que você tem pedido. Então, só de você fazer isso, de você se sentir mais alto na escala emocional, você está permitindo tudo o que você tem pedido. E aí isso tem que acontecer, porque é a lei. Gente, eu espero ter conseguido explicar esses conceitos todos para para vocês, que tenha clareado, que tenha ajudado. E tô sempre conversando sobre isso aqui no canal, formas de a gente se alinhar, de a gente praticar mais essas coisas todas do Abraham, mas às vezes não estava colocado de um jeito tão claro, né? Que é isso que é se alinhar. Então, acho que agora ficou mais claro. Vocês deixem os comentários de vocês para eu saber se clareou, se precisa explicar mais alguma coisa. E vamos que vamos, melhorando cada vez mais, manifestando coisas que a gente quer cada vez mais e crescendo junto. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima!